Povo meu, povo meu. Tô fardado hoje, tô buscando ficar elegante. Sei que a imagem não tá dando pra ver, mas tô buscando ficar elegante porque hoje tem uma convenção pra mim ir. Ontem eu fui pra faculdade, feriado do comércio, não trabalhei na imobiliária. Postei a vitória do Flamengo por 3-2 em cima do Palmeiras. E agora tô aqui debutando a vitória do meu Vascão, do Gigante da Colina, por 2-0 em cima do Fluminense, com gols de Ryan aos 38 do primeiro tempo e Nuno Moreira aos 7 do segundo tempo, com participação do Ryan. Nossa, o menino tá jogando muito, tá jogando demais. Só que antes, se inscreve aqui no canal, curte, compartilhe, né? Deixa seus comentários, me ajude a trabalhar com o engajamento do canal, valeu? Vou dar uma passada no Instagram também, canal do Wesley de Souza, para falar com vocês. E vou voltar a fazer os conteúdos no Portal Rio, na RCW TV. Estou procurando um portal maior também para trabalhar, para passar conteúdo que vocês consumam muito futebol e muito esporte, ok? Vasco 2-0 no Fluminense. Jogo muito bom do Vasco. Jogo bem bacana do Vasco. O Vasco com aquele quarteto com o Andrés Gomes junto com o Ryan Nuno e Coutinho. O Fluminense com um quadrado de gringos. Parece que quando o Fluminense busca um ataque todo de estrangeiros, né? Ontem foi o Lúcio Acosta, o Canobi, o Serna e o Cano. Não foi um dia muito bacana do Serna, não foi um dia muito bacana do Canóbio, nem do Soteldo que entrou no finalzinho da partida. Foi uma noite de Ryan, de novo, muito bom jogador, para muitos o melhor da partida, o melhor desse recorte do Vasco na temporada, ao qual chega ao G8. E se o Vasco não está brigando diretamente, se o Vasco não está brigando ou não conseguir uma das 6 vagas, tem duas opções. Abrir mais 2 vagas com Libertadores e Copa do Brasil, ao qual a Copa do Brasil o Vasco disputa com o Fluminense e estão nas semifinais para pegar o Corinthians e o Cruzeiro, e a Libertadores, ao qual tem Flamengo e Palmeiras. Muito bem. Mas o Vasco tem uma situação. Ninguém botava o Vasco hoje brigando por vaga na Libertadores. E o Vasco precisou ter 2 treinadores. Primeiro, o Carille, que para mim é muito bom treinador, só que perseguiram muito ele. Segundo, o Diniz, que acho que todo mundo deu uma chance ao Diniz, e o Diniz respeitou, eu sempre falo isso. O Diniz respeitou muito o corpo do atleta do Vasco, biotipo, pensamento, tudo para que o Vasco saia tocando, mas não daquele jeito tão arriscado quanto o Fluminense dele. Ontem, por exemplo, zagueiro. O Hugo Moura nem jogou com o Barros, Tietê, mas ele vinha botando muito o Hugo Moura de zagueiro. Agora vai pôr o Hugo Moura na sua posição, de a sua melhor versão, né? Ontem eu não sei se ele, se eu não me engano, estava suspenso. Então teve muita coisa boa do Diniz, e o Diniz vem mostrando muita coisa boa. Ganhou, somou 39 pontos, falta 6 para não cair de verdade para a segunda divisão e fazer um brasileiro tranquilo e ir para o confronto contra o Fluminense para a Copa do Brasil bem tranquilo. O Fluminense que eu falei, jogou com o Serna, jogou com o Canóbio, jogou com o Cano, jogou com, né, o Lúcio Acosta, o Soteldo entrou, o Feite jogou na zaga com o Thiago Silva e o Fluminense, o Martinelli, Hércules. Muito bem, tá na hora de eu falar do Fluminense, pois desde aquele Mundial maravilhoso ao qual o Fluminense chegou a ser, me ganhou muito dinheiro, eu não falei, coisas foram acontecendo com o Tricolor. Demissão do Renato injustamente crucificado. O
o Fluminense, depois do Mundial, de uma Copa do Mundo de Clubes, jogo quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, queriam dar uma pressão de Flamengo, ao qual não é. O Flamengo tem um elenco maior, o Palmeiras tem um elenco maior, o Atlético tem um elenco maior, o São Paulo tem um elenco um pouquinho maior, o Cruzeiro. Então você não pode dar muito a um elenco que tem grande qualidade, mas numa qualidade limitada. Aí troca o Renato e traz o menino lá, né, que veio do São Paulo, o Zubeldia, que não é esse treinador todo. Quando o torcedor tricolor pensou no, pô, vai sair o Renato, vai entrar o Cuca, era esse o pensamento. Mano, depois do Mano, Renato, que sabe o Cuca. Não, é o Zubeldia. O Zubeldia vai ser muito criticado porque ele não tem nenhum trabalho de expressão. É como se fosse o Ancelotinho, o David Ancelotti no Botafogo. O peso do David Ancelotti no Botafogo por ser filho do Carlo Ancelotti. Então, muita coisa assim. E o Zubeldia, ele tem um peso, mas é um peso diferente. O peso por substituir Renato Gaúcho. Ídolo como jogador, gol de barriga em 95 no estadual. Ídolo como treinador, campeão de Copa do Brasil, vice de Libertadores, né, em 2007 e 2008 respectivamente. Muito bom treinador, amado pela torcida tricolor. Então o Zubeldia, ele tem esse peso, carrega muito esse peso. Não era para ele suportar esse peso nas costas. Não era. E a gente se vê o Fluminense a 2 pontos do Vasco, que era 5, 6, 7. Hoje a questão do Fluminense com a Libertadores não está muito mais segura. Então muitas coisas aconteceram com o Tricolor pós-Copa do Mundo de Clubes. Fluminense não era nem para ter tentado corrigir uma rota tirando o Renato, era para corrigir a rota numa parada para a data FIFA. Agora, 10 dias, descansa os jogadores, volta todo mundo a render. Não vai render o teu ápice, porque o Mundial foi estresse puro, o ápice do ápice, mas render a ponto de chegar bem para uma semifinal de Copa do Brasil, chegar mais longe na Sul-Americana, né? Pô, Campeonato Brasileiro, brigar entre os quatro, ia ser muito bacana, porque até então o Fluminense tinha o melhor time do Brasil, mesmo perdendo áreas. Entra ali o Sherman, entra ali o Soteldo e fazia muito bem a sua função. Poderia fazer muito bem a sua função, mas não fizeram. E veio a troca de treinador. Então o Fluminense tem que pôr a casa em ordem, cabecinha no lugar, para brigar pelo G6 ou até mesmo ainda G4 da competição, né? Eu tava louco para falar do Fluminense, eu vou fazer mais vídeos sobre o Flusão ainda, até porque essa questão da BTG, da compra da SAF do Fluminense, do Mário Bittencourt, mas eu tinha que falar muito mais dentro de campo hoje. E o Vascão, Ryan Nuno, o melhor jogador do primeiro, o melhor jogador do segundo semestre, Ryan, abre o placar. O melhor do primeiro, o Nuno, finaliza a vitória do Vascão. E o Vascão está cada vez mais distante da zona e mais próximo. Já está praticamente garantido no Sul-Americano do ano que vem, assim como o Fluminense, só que mais próximo da vaga na pré-Libertadores. Valeu, galera. Valeu, Vascão. Valeu, Flusão também. Esperamos que o Fluminense melhore. Fui.